laboratório dela, em Uberlândia. Depois vocês vão ver tudo aqui que o pessoal da filmagem vai mostrar pra vocês. E eu vou aproveitar, né, pra tirar uns insights aqui de como que foi a jornada dela e fazer algumas perguntas pra vocês poderem aproveitar e levar também pras histórias de vocês. Então, primeiro de tudo, como chegou na nutrição materno-infantil? Então, foi um longo caminho, né, que eu percorri para chegar na nutrição materno-infantil. No início, eu sempre quis trabalhar com crianças, sempre gostei, nunca imaginei que daria para trabalhar com crianças, né, com a parte de nutrição, porque a gente aprende muito pouco na graduação. Tanto é que no meu estágio que eu falei, não, vou tentar passar na pediatria para ver como que é. E foi onde eu me encantei. Mas eu não tinha experiência nenhuma, foi um estágio muito pontual que eu fiz. E aí eu falei assim, não, eu preciso ter mais conhecimento. E aí foi onde eu busquei, fiz uma especialização, fiz uma residência, estou finalizando o mestrado também. Mas mesmo com a especialização, Carol, eu vi que não adiantou, mas eu precisava de mais para conseguir ajudar essas famílias. E foi onde eu procurei, eu achei o curso, né? Foi um encontro mesmo. Que teve na Semana NutriKids, uma nutricionista também me marcou. Eu falei, nossa, acho que é isso que eu preciso. Logo que eu finalizei a especialização, a residência, começou a pandemia e eu comecei a atender. E aí foi no início um pouco mais difícil, mas ao decorrer do tempo eu consegui ir vendo que eu poderia. E com o curso eu falei assim, não, é isso que eu preciso, um curso de coach nutricional. E aí foi quando eu comecei a deslanchar mais na minha carreira mesmo, atendendo somente a parte materno-infantil. E no início era um pouco difícil, porque muitas pessoas falavam assim, você atende adulto? Aí como que eu falo que não? Eu preciso de dinheiro. Mas eu falei, não, realmente o que eu quero é esse nicho, eu não quero atender adulto, não é minha área. E quando eu fui vendo que era possível, eu fui acreditando até mesmo mais em mim, então acho que fez toda a diferença. Sabe que essa é uma dor, eu acho que a maior parte de nós passa em algum momento, né? Quando chega, fulana, você atende o meu caso, e você fala, não atendo, mas eu devia atender, mas não atendo, né? E esse passo de vir só para nutrição infantil, eu acho que, eu estava até falando antes da gente começar a gravação, como eu fico feliz de ver que, olha só, é possível, né? Tô aqui só atendendo crianças, não é nem que você atende materno infantil, é crianças, né? Então, como que a gente pode, às vezes, em pouco tempo, tomar essa decisão e de fato, falar, beleza, agora eu sou nutri de crianças e vamos seguir aí. E aí, Débora, você falou então que você estava fazendo uma especialização, isso era 2017. Eu comecei em 2018, terminei em 2019. Certo. Aí em 2019 você encerrou, foi começar no consultório, mas viu que estava precisando de mais. Sim. E de repente me achou. Você lembra como que foi esse encontro? Se foi uma indicação, você me viu no anúncio, o que foi? Foi acho que tinha alguma chamada para ação no seu feed, que tinha uma postagem lá, que pedia para marcar uma amiga nutricionista. E ela me marcou. E aí eu falei, e era um domingo, eu falei, deixa eu ver o que tem aqui, né? E aí foi onde eu falei, nossa, que legal. E eu fiquei um tempo vendo, né? Falei assim, nossa, é isso que eu preciso. É um diferencial, não é só o conhecimento, né, que eu já tinha. É o como chegar e como fazer essa diferença. E aí quando eu vi isso, eu falei, não, realmente eu não quero atender adulto, é criança mesmo que eu quero, é criança que é minha praia, minha área. E é engraçado que, às vezes, a gente realmente, Carol, que você falou, a gente fica pegado, nossa, mas eu não vou atender, eu preciso de dinheiro, principalmente no início. Mas o engraçado é que quando a gente vai nichando, a gente vai afunilando, a gente se torna referência. Tanto que eu estava até fazendo a questão do faturamento, de indicações, quem acaba tendo mais indicações. Muitos nutricionistas de Uberlândia me indicam, porque eles não atendem crianças e eles sabem que eu atendo só crianças e adolescentes. Então, eles acabam me indicando. E isso é muito bom, porque eles sabem que eu não vou atender um adulto, não vou atender a parte esportiva. Então, tudo isso eu vi que eu conseguia realmente com o curso quando eu te encontrei. Que legal. E Flor, você falou que já estava atendendo, né? Então, antes de fazer o curso, você já estava fazendo alguns atendimentos. Sim. Como era, assim, esses atendimentos? O que no atendimento acontecia que você falava assim, poxa, eu quero mais? O que você sentia que faltava para você ter ido buscar mais? Eu lembro muito bem um atendimento que eu fiz, um dos primeiros.
que eu tenho, a menina tinha um pouco de seletividade alimentar, tinha em torno de 2 aninhos. E a família chegou muito preocupada, nem era uma seletividade tão grave, estava começando a querer selecionar os alimentos. E eu passei todas as orientações possíveis, expliquei tudo que a família podia fazer. Teve um outro caso também, que a mãe chegou em mim, ela chorou muito na consulta, muito preocupada. Eu expliquei tudo que ela tinha que fazer, mas ela saiu de lá frustrada, ela saiu de lá... a gente sente quando a gente consegue ajudar e quando a gente não consegue. E aí eu sentia que a família não tinha resolvido o problema, ela ia sair de lá do mesmo jeito que entrou. E aí foi quando eu vi, falei assim, não, realmente eu vou tentar alguma coisa pra gente fazer a diferença, porque não é só a gente trabalhar por trabalhar, a gente quer ajudar realmente as famílias. E aí quando eu comecei a aplicar as ferramentas, as atividades, eu vi que o atendimento era completamente diferente. Então a gente viu que a criança saía de lá motivada, a família saía de lá motivada. E não era só a gente passar o conhecimento, né? Em como a gente passa. Então, eu acho que o atendimento é completamente diferente. A gente também tem que pensar em como dar o nosso melhor, mas em como a família vai absorver isso, né? É bem delicada essa situação. Talvez eu acho que uma das partes mais desafiadoras, né? Enquanto nutricionista, eu falo que a gente passa 4, 5 anos na graduação, dependendo da graduação que você faz. Aí vai para especialização, tem gente que vai para mestrado, doutorado, pós-graduação. E um tanto de, enfim, cursos que às vezes a gente vai fazendo. Aí, de repente, você tem aquele conhecimento todo sobre nutrição e o negócio não vai para frente não porque você não saiba, né? Até porque também a gente continua estudando sempre, né? Sim. Isso não para. Mas essa liga, e eu senti muito isso quando eu fui fazer os meus atendimentos, quando eu comecei a atender, porque essa liga era o que eu faltava. Eu falava, poxa vida, onde é que encaixa isso daqui que eu sei com eles darem conta de fazer? E dentro disso, eu lembro de uma vez que você disse uma coisa que eu acho que representa a mudança do atendimento. Não sei se você vai lembrar, mas de uma criança que falou que queria ir para sua casa. Conta um pouquinho dessa história. Ela tá comigo até hoje. Ela começou a atender comigo em setembro. Era uma criança que já tinha passado por várias nutricionistas, passaram dieta, não resolveu o problema. Ela tinha um pouco de compulsão alimentar. E a mãe falou assim, olha, eu preciso de ajuda. E nessa época eu já tinha começado o curso. E aí as brincadeiras, as atividades, são todas, não é, a gente pensa que às vezes é só brincar, né? Muito por trás disso, mas a gente faz com que a criança entenda sobre alimentação. E ela acompanha comigo até hoje, de forma às vezes uma vez por mês, pra gente fazer uma manutenção. E ela todo dia quer ficar aqui, não quer ir embora, ela quer encontrar no clube. Ela, não, tia, mas eu quero te ver. Aí às vezes a gente tem que espaçar um pouquinho mais, ó, você tá indo bem, vamos deixar uma vez por mês. Ela, não, mas eu quero vir cá, então eu vou começar a comer mais. Só brincando, porque ela quer vir ver. Isso é muito, muito bacana, porque não é só um vínculo de profissional, um vínculo de amizade. A criança se identifica com a gente. No início, quando eu comecei a pensar nos programas, eu acho que era mais um pacote do que um programa. Hoje a gente vem sempre aperfeiçoando. Eu falo que a gente sempre, cada dia está um pouco melhor. Mas os programas fazem toda a diferença porque a gente consegue aumentar essa fidelização, que é muito positiva para os pais e para as crianças e também para a gente, porque os pais, eles fixam mais, eles se comprometem mais a fazer no período que a gente já combinou, estipulou ou eles já pagaram, e o resultado é melhor porque tem esse acompanhamento. Então, quando a gente tem essa fidelização e tem esse programa estruturado, é muito melhor. Hoje, por exemplo, eu tenho toda semana 6 pacientes fixos, que vêm todas as semanas, que são pacientes de seletividade, e tem pacientes quinzenais, 11 pacientes fixos também quinzenais. Isso dá uma segurança para a gente financeira e também de planejamento de atividades. Então, por exemplo, eu já sei o que eu vou fazer com um paciente na semana que vem, então eu já consigo organizar e estruturar mais ou menos o atendimento. Então isso é muito melhor e a gente consegue passar esse resultado muito melhor para os pais também e para o paciente. Por quê? Antes eu via que eu passava todas as informações, que é o que eu divido hoje nos programas. Os pais não faziam. Quando a gente fala, não, ó, tem que vir, a gente vai fazer aqui, eu vou caminhar junto com você, o resultado é muito melhor. Então eu via que eu passava a mesma coisa, mas eu passava de uma forma diferente. Então eu acho que o programa só tem a agregar pra gente hoje em dia. Mas quando você fala assim, eu passava tudo antes de uma vez e eles não faziam.
E aí agora eu vou dando isso pouco a pouco, vou junto e eles fazem. No fim das contas, o conhecimento é o mesmo, né? Exatamente. E uma das crenças, é uma das coisas que eu converso muito com várias alunas, é isso, mas como é que eu não vou, de repente, dar tudo que eu sei no primeiro atendimento? Fazer todas as ferramentas. Exato! Eu quero fazer a ferramenta com a mãe, com a criança, e dar a tarefa de casa para a mãe e para a criança, e explicar todos os slides, e fazer uma oficina culinária. Quero fazer tudo, porque parece que se eu não fizer tudo, eu tô sendo incongruente até comigo, né? De repente, eu poderia fazer mais. E essa foi uma mudança de pensamento também, que conforme eu fui conhecendo coaching, construindo formação, eu busquei trazer, porque eu preciso de fato dar o conhecimento, eu preciso que esse conhecimento seja transformado em ação. E eu acredito que a palavra é você fazer isso de maneira... Gente, a palavra é difícil, eu vou lembrar aqui, paulatinamente. Eu não consegui achar a palavra mais fácil, gastei meu português do vídeo, minha gente, gastei o português do vídeo. Mas fazer isso paulatinamente, né, assim, pouco a pouco, a cada encontro, é uma possibilidade também dessas famílias entenderem mais. Então, acho legal quando você traz. Sim, é igual se a gente pensar uma coisa que a gente tem que fazer, muita coisa de uma vez, a gente não, é muito mais, a gente vai achar, nossa, isso é impossível, eu não vou nem tentar. Mas se a criança não come nenhuma fruta, você pensa em uma, você tenta trazer isso na consulta, você traz alguma atividade. E você vai dividindo isso, é uma forma muito mais efetiva. E por mais que você tenha o mesmo conhecimento, não adianta você passar tudo que você sabe. Você tem que saber como passar de acordo com cada criança também. Aí cabe a gente entender qual que é a necessidade, a gente entender o que a gente precisa trabalhar primeiro. Porque às vezes a gente precisa trabalhar mais às vezes a rotina com a mãe. Se a mãe não consegue nem fazer uma alimentação saudável, adianta a gente trabalhar com a criança para ela comer? A primeira mãe tem que às vezes conseguir fazer. Então, entender o que a família está precisando é muito importante, a gente ver o que ela vai conseguindo fazer em cada tempo. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, o programa nutricional a gente vai conseguir um melhor resultado. E eu percebo que quando a gente fecha na primeira consulta, é muito melhor. Que quando a gente deixa, depois, antigamente eu fazia isso. Então tá, depois a gente vê, depois a gente marca, não volta. Então a gente tem que sempre tentar, porque é onde o paciente está mais engajado, onde a gente já tem uma maior chance de captação. Então sempre na primeira consulta eu já explico, já falo. E a chance desse paciente voltar é muito maior. Tanto que hoje em dia tem até convênios que acabam reembolsando todo esse acompanhamento do paciente. Legal. Você falou uma coisa, e aí eu vou aproveitar o gancho, que você falou assim, quando a gente, de repente, pensa você, se você tem que fazer uma mudança muito grande de uma vez, que às vezes você não consegue, que é difícil. E eu acredito muito nisso. Vamos falar da mudança da vida financeira da nutricionista Débora, porque, gente, essa mulher aqui, assim, essa flor, de verdade, é uma das que eu vejo que mais aceitaram as minhas pitadas, os meus dedos, assim. Ela olhava e fazia, tá, vou pensar, vou fazer. Aí dava umas semaninhas, ela ia e colocava em prática. E eu vejo a possibilidade de acontecer. Eu não sei se você, assim como eu, sente isso, mas a gente escolheu fazer nutrição porque a gente gosta de gente. É isso, né? Senão a gente tinha feito engenharia, né? Gostava de número. E a partir do momento que eu gosto de gente e que eu decido trabalhar com criança, que é mais especial ainda, eu tenho um porquê da ajuda grande. E às vezes a gente esquece que ao mesmo tempo, do outro lado tem o trabalho. E que eu mereço receber por esse trabalho. E que eu posso receber muito bem por esse trabalho, porque meu trabalho é maravilhoso, né? E tem gente que às vezes não acha que é possível. Eu queria que você contasse a mudança lá quando você começou a atender os primeiros pacientes. Como que era o seu atendimento? Tinha retorno, não tinha retorno? Quanto você cobrava? Como que tá hoje? Tem retorno, não tem retorno? Como que foi essa mudança de chave aí na sua vida? Eu costumo falar que faz um pouco mais de um ano que eu atendo e minha consulta já teve várias mudanças ao longo do caminho. Acho que a gente tem que sempre mudar para melhorar. Mas quando eu comecei, eu tinha poucos pacientes, eu falava, não, eu acho que... Como se eu não merecesse cobrar muito, né? E eu cobrava R$130 com retorno, como se a minha hora custasse R$65. Sendo que o custo da minha hora na clínica que eu atendia era de R$30 a hora.
Então eu não ganhava nada praticamente. Ficava 30 pra clínica e você levava 35 embora. Porque não é, o custo por mês, se a gente distribuísse, seria isso. Então era praticamente, eu recebia R$35 para trabalhar. E isso tirando gasolina, tirando às vezes alguma coisa que eu levava, então eu tava pagando para trabalhar realmente. Mas eu ainda falava assim, eu acho que não é justo. Eu falei, não, tudo bem, vamos deixando. Mas quando eu comecei o curso, eu falei assim, não, os pacientes foram aumentando, aí eu já comecei às vezes a colocar um programa nutricional, eu falei, não. Aí com o curso eu falei que eu vi que eu conseguiria aumentar a consulta, aumentei para valor de R$190 com retorno, porque eu tinha uma dificuldade de girar o retorno. Acho que era uma dor minha mesmo. Eu falava, não, se eu tirar o retorno, o paciente não vai vir em mim. Mas aí eu mantive por enquanto. E mesmo assim, em outubro, eu já consegui um faturamento, acho que de 2020, de 5 mil e pouco, 5, 6 mil. Isso 2 meses de curso, né? Sim. Foi bem rapidinho. Sim, 2 meses de curso eu já consegui um faturamento de 5, 6 mil. E eu falei assim, nossa, e antes do curso eu acho que o meu faturamento maior era de R$1.000, mais ou menos. Falei, meu Deus, realmente tá, né, pra melhorar. E aí eu continuei com o retorno, e era uma dificuldade minha tirar, mas aí a gente fez uma mentoria com a Carol deu um puxãozinho de orelha, eu sabia que ela ia dar. Elas vão lá pra ouvir eu falando, tira o retorno. Mas é engraçado que a gente sabe o que tem que às vezes fazer, é igual a família, ela sabe o que tem que fazer, mas às vezes ela não sabe o caminho ou o que precisa realmente ser feito. E aí eu falei assim, não, vou tirar o retorno. E eu lembro que meu marido falou assim, nossa, mas vai ser 190 a consulta, o horário? E aí eu tirei, fiquei um pouco insegura e foi logo que eu mudei aqui pro consultório, então mudou muita coisa. Mas eu só vi meu faturamento deslanchar. Nossa, foi como, acho que antes de eu tirar o retorno, teve uma queda, acho que tava 5, 6 mil também por conta da pandemia que piorou. Depois eu acho que já tinha aumentado para perto de 10 mil. Então aumentou muito e eu pensei que os pacientes não iam querer. Claro que os que estavam fixos eu mantive por um tempo, né? Mas melhorou muito. Hoje tá 190, sem retorno. E às vezes a gente vai aumentando também, né, ao decorrer do tempo, porque a gente tem que ser de acordo com o que a gente precisa também, de acordo com os nossos custos também. Uhum. E é muito legal ver essa mudança, porque sabe que eu falo, gente, eu fico falando pra todo mundo, não, você tem que cobrar mais. Mas quando a primeira vez que eu fui atender, se eu não me engano, eu preciso olhar minha planilha um dia pra ver se foi isso mesmo, mas se eu não me engano eu cobrei R$85 da consulta. Sério? Não era criança, foi uma mulher, um emagrecimento, louca. Eu nunca gostei de trabalhar com emagrecimento, mas foi isso. Eu não lembro se eu levei R$85 pra casa, porque ficou um tanto pra clínica, mas eu tenho o número do 85, ou se eu cobrei 85 e ainda paguei alguma coisa pra clínica. Tanto que eu fiz esse atendimento, depois eu fiz mais uns 2, 3 e eu nunca mais voltei a fazer atendimento. Eu fiquei na escolinha, né, por muito tempo para depois voltar a fazer os atendimentos. Porque não fazia sentido na minha cabeça já. Eu lembro que na época, logo que eu me formei, eu trabalhava numa final de ano, assim, loja de roupa, sabe? A minha mãe tinha uma amiga que tinha uma Hering, então eu ia sempre trabalhar na loja de roupa. E eu pensava assim, eu ganho mais vendendo as roupas na Hering do que aqui com esse atendimento. Não vou ficar aqui não. E eu não gostava também, né? Então eu nem voltei mais. E eu entendo total isso que você sente, que muitas outras pessoas que eu tenho certeza que estão nos vendo sentem, que é como que eu vou poder cobrar mais? Como que eu cobro mais e tiro um retorno ainda por cima? Mas você tem que, às vezes, dar um diferencial, agregar mais também valor, né? Porque antes eu sentia isso, mas quando eu mudei, eu falei, não, realmente, minha consulta vale. Eu sei que vale, às vezes, até mais, que eu penso em aumentar. Mas a gente vê realmente o que o nosso trabalho vale, né? Porque quando a gente cobra tão baixo, trabalhando tanto, que eu cobrava 65, cobrava 35 para mim por hora, eu não tinha nem motivação de trabalhar. Então eu trabalhava para pagar as contas, não sobrava praticamente nada. Então a gente também tem que ver o que é o suficiente pra gente também, né? Cada uma vai saber esse valor de acordo com cada realidade. E vão sendo etapas, né? São passinhos por passinhos. Tipo, você aumentou o preço, aí vendeu programas de atendimento, que também já é um desafio. Muitas vezes você fala assim, a família vai me pagar esse valor todo de uma vez, né? Será que eu falo mesmo? Será que eu ofereço mesmo? E aí depois vem o processo de tirar o retorno.
Então, é aquele lance, 1% melhor a cada dia, né? Exatamente. Engraçado que algumas famílias, eu falo assim, eu acho que não vai pagar, será? Mas porque a gente sabe que às vezes não é um valor pequeno, né? Porque eu atendo classe média, classe alta. Então, tem algumas classes médias que vêm por necessidade mesmo, porque não tem quem ajudar, já passou por vários nutris, vários pediatras e não resolve. Mas desde que eu perdi um pouco o medo, que eu acho que esse ano que eu venho perdendo mais o medo, de falar, olha, é assim que eu consigo te ajudar melhor. E explico, o paciente às vezes paga, ele fecha, porque ele entende realmente, ele vê esse valor que é o programa nutricional, é a consulta. Mas se nem a gente vê esse valor, como que o paciente vai ver? Sim, e isso do trabalhar diferente também, com certeza. Porque uma coisa é você falar para o paciente, vamos fechar aqui um programa nutricional, você vai vir 4 ou 5 atendimentos. Outra coisa é você falar, olha, eu tenho novas estratégias, novas ferramentas, cada atendimento é um atendimento de um jeito, eu vou trabalhar nas necessidades da sua família. Isso eu também vejo que aí, mesmo as famílias que talvez não seja tão fácil para eles, assim, não é só passar o cartão e pronto, acabou, né? Eles vão precisar se organizar, eles dão esse passo porque eles confiam, eles percebem valor. É igual uma paciente que eu tava comentando com você, né? Que eu atendi ela foi uma das minhas primeiras pacientes, ela pagou 130, depois ela não retornou por conta de outros motivos, mas esse ano ela voltou, não é uma família que tem uma condição muito boa, mas pagou o programa de R$1.000 e poucos. E eu sei que para eles não é tão simples, mas é uma criança que eles viram, que eles confiam no meu trabalho, viram que faz a diferença e falou que não, vamos investir realmente nisso que a gente precisa. Agora, o pai não vai investir numa coisa que não vê que faz a diferença e nem vê uma questão que, se o seu atendimento é mais do mesmo, aí ele vai do convênio. E não tem problema ter o convênio também, né? Cada uma vê a sua necessidade, a sua disponibilidade nesse momento. Sim. É aquele negócio, eu tô aqui para oferecer, é isso que eu tenho para oferecer, né? Essa é a minha possibilidade. E as pessoas que puderem estar comigo nessa são bem-vindas. Até porque eu falo muito disso, assim, às vezes em mentorias, não dá pra gente abraçar o mundo. Imagina o tanto de criança que existe. Eu fiz um cálculo uma vez e esse número, ele é um número que eu acredito que ele é maior do que esse cálculo em si. Acho que a gente tem 9.000 crianças por nutricionistas que venham atender crianças. Gente, imagina você atendendo 9.000 crianças. Muitas crianças. Ela não durmo, né? Nossa Senhora! Então, em algum momento, as famílias que têm que chegar até a gente vão chegar. E é claro que você vai fazer todo um trabalho também para aproximá-las, né? E teve uma coisa que você estava me contando antes. Eu acho que isso é muito legal, porque eu já vi isso com a Luana, eu vi isso com a Andrea, né? Que é assim, o quanto eu acredito que uma nutricionista podia ganhar, quanto estava na minha cabeça que uma nutri podia ganhar e quanto eu ganho agora. Eu vou brevemente contar uma história do que, quando eu me formei, o que eu achava. Eu sempre acreditei que as nutricionistas podiam ganhar bem, sempre, desde o começo. Eu lembro de uma vez eu fui num show do Seu Jorge, eu fiz faculdade na USP de Ribeirão Preto. Aí tem um centro ali da cidade, teve um show do Seu Jorge gratuito. Eu e uma colega da faculdade, que chamava Carol também, era Carol A e Carol B. A gente foi, e a gente chegou lá, pensa no tumulto que tava, porque tava a USP inteira, a universidade toda, mas toda a cidade, as outras universidades que tem na cidade. Sabe quando você não consegue andar assim, né? Era quase uma micareta aquilo. E aí eu falei, meu Deus, Carol, tipo, não dá, a gente precisa ir embora. Mas a gente não conseguia sair do meio do negócio também. Sabe quando você não tá conseguindo nem ouvir a música? Porque, né, você fala, eu só quero sair daqui. Aí eu falei pra ela assim, Carol, a gente vai se formar, é o nosso último ano de faculdade. A gente vai se formar. E aí vai ser assim, a gente vai estar ganhando, olha como era a minha cabeça, em 3 anos a gente vai estar ganhando R$5.000. E em 5 anos, R$7.000. E a gente vai assistir um show do Seu Jorge sentada na mesa tomando vinho. Esse era o meu combinado com ela. Aliás, Carol, se estiver vendo esse vídeo, a gente precisa marcar o show. Porque o tempo passou, eu sei que a Carol também tá ganhando bem já e não fomos ver o show. Mas enfim, percebe que eu já tinha na cabeça um valor que eu vejo que é um valor diferente. A nutricionista, muitas vezes, eu vou ganhar 2.500, 3.000 e vou ganhar bem. Qual era o seu número? Que número que você antes pensava que uma nutri ganharia?
Pra mim, o que eu imaginava é que uma Nutri poderia ganhar em torno de 3 mil e tava tudo bem. Eu ganhasse meus 3 mil pra vida toda, principalmente se fosse um concurso, que a gente às vezes pensa que tem essa estabilidade. Tanto que eu fazia todos os concursos que aparecia para em torno de 2.500, 3 mil. E achava que tava muito bem. E olha que a carga horária era muito maior. Mas eu vi que, nossa, 3 mil a gente consegue fazer isso muito mais e com uma coisa que a gente gosta de verdade, né? Isso é muito bacana. E uma outra coisa que com esse aumento do faturamento que eu consegui, que eu nem tinha comentado, Carol, é que lá quando eu queria aumentar minha consulta, mas eu tinha uma dor, eu falava assim, não, mas tem famílias que precisam, não conseguem pagar. Uma coisa que eu fiz uma parceria com um local aqui de Uberlândia, que eles têm famílias acolhedoras, que tem crianças que passam por lar adotivo e tudo mais, e não tem condição e não tem atendimento necessário. E uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu faço esse atendimento gratuito dessas famílias muito, muito, muito carentes. Então, não quer dizer que a gente não consegue abranger a classe mais baixa, que a gente só tem que atender, né, quem realmente consegue pagar. A gente consegue ajustar, porque na residência, quando eu trabalhava só com classe muito baixa. E eu consegui continuar isso. Eu acho isso muito bacana, que a gente consegue fazer diferença também de outras formas, né? Não sei se você conhece a Repinote. Ela é uma nutricionista fantástica, assim, ela fala um pouco de constelação familiar também. E ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é sobre o dar e receber, né? Que é uma das coisas que a constelação fala. Então, percebe que na hora da gente doar, né, o nosso tempo, da gente dar o nosso tempo para uma outra família, eu posso escolher dar para quem de fato está ali precisando, que é evidente. Eu não preciso colocar o meu preço mais baixo do meu atendimento para poder, de repente, dar acesso. E pode ser que as famílias que de fato precisam não vão conseguir nem os R$130 lá que você cobrava antes, né? Então, existem maneiras de equalizar essa energia toda e isso é algo que, quando a gente entende, né, que o nosso trabalho, dar o nosso melhor, o nosso esforço, nos permite também receber mais de várias e várias formas, porque pensa assim, você está num consultório lindo, né? Isso aqui é receber mais, por mais que você pague por este consultório. Mas é a possibilidade de você estar num espaço maior, num espaço que você tem lá a mesinha para trabalhar com a criança, tem um local gostoso para atender os pais. Então, não é só também o retorno financeiro, é poder receber mais em vários aspectos. O seu local de trabalho, a sua felicidade no fim de atendimento, né? E claro, o dinheiro nessa toda é importante? É, porque o dinheiro é a forma como a gente, né, recebe por tudo isso. Certo, você falou que o número era R$3.000. Qual o maior faturamento você já fez como nutricionista de crianças? É um número que eu nunca imaginava. Eu acho que eu falava assim, nunca imaginava mesmo. Mas no mês passado, em setembro, eu consegui faturamento de 14.500, sendo que tem esses pacientes fixos que ajudaram muito. Então, é um faturamento que eu falava, gente... A hora que eu fiz as contas, eu falei, deixa eu conferir aqui pra ver se tá tudo certo. Mas, realmente, a gente consegue. E, claro, né, que eu sempre, quando eu comecei também a ver as aulas da Carol, antes do curso, eu falava assim, aquela Nutri conseguiu, mas ela conseguiu, eu não consigo. A gente precisa acreditar muito na gente e também entender que a gente não vai, muitas vezes, começar com um consultório, que a gente atende só nós mesmos, que às vezes a gente vai conseguir começar no consultório sublocado, que foi o que eu consegui no início e que foi super bom, porque eu consegui várias parcerias com isso. E a gente vê que, o que a gente consegue fazer nesse momento. No início eu tinha todas essas cadeirinhas, os tatames, tudo isso. Não, eu tinha uma mala azul que eu levava pra... Nossa, era uma dor de cabeça. Mas eu colocava tudo na mala e ia levando pro consultório. Aí acabava a consulta, eu tinha que colocar tudo na mala. Era muito difícil, porque você tinha que ficar deslocando. Às vezes, antes de eu comprar a mala, eu carregava numa caixa. Então, a gente tem que tentar adaptar de acordo com o que a gente tem nesse momento. Porque se a gente não conseguir, a gente nunca vai chegar lá. Às vezes, o que eu quero, só o consultório, às vezes eu também quero mais coisas, mas se a gente não passar por cada nível, eu costumo falar para as crianças assim, a gente, igual no joguinho, a gente passa no nível 1, nível 2, nível 3, a gente não chega lá no final. Então, é assim mesmo com o consultório. E é bem difícil no início, porque a gente pensa que não consegue, que não vai dar certo. Porque, às vezes, a gente faz o nosso melhor, cria Instagram, cria divulgação, vem um paciente ou vem só um outro.
a questão também é a gente se dedicar e se comprometer a continuar, né? Porque não é tão simples também a gente só achar que vai fazer e vai cair do céu. A gente tem que correr atrás também do que a gente quer. Sabe, ontem eu tava pesquisando umas músicas, eu tava pesquisando músicas com girassol e tudo mais. E aí eu vi uma letra, e talvez não seja exatamente dessa maneira que estava escrito, mas ela fez muito sentido pra mim, que ela falava assim: o fracasso é resultado da desistência. Essa frase, ela pegou tanto pra mim, sabe? Porque o que é um fracasso? Tipo, abri lá meu Instagram, 2 pacientes no começo. Comecei a atender, de repente, 8 pacientes. Será que aquela Débora, né? Olhando a Débora aqui de hoje, a Débora que tinha R$1.000, 600, 800 reais, vendo a Débora aqui ganhando 14 mil, com um consultório onde está, trabalhando feliz, indo embora contente, podendo ajudar as famílias, reservando um dia do mês para ajudar famílias que de fato precisam. Às vezes parece tão distante, aí você fala assim, tá, vou desistir, né? E você poderia ter desistido e poderia ter falado, poxa, isso aqui não dá certo, é só para os outros, né? Para mim não funciona. Mas não, dia após dia, você foi ali, foi plantando e tá colhendo. Então, eu vejo que, eu falo muito que plantar, você escolhe, mas colher é inevitável. Então, se você plantou, em algum momento você vai colher, a não ser que você desista, que você vá embora e abandone a colheita, né? Sim. Esse caminho até a colheita é um pouco difícil, mas se a gente tiver, né, pessoas para ajudar a gente, e não, às vezes a pessoa fala assim, mas ninguém me apoia, ninguém me ajuda, mas você também tem que tentar ficar próximo dessas pessoas que vão te ajudar e não próximo daquelas pessoas que falam, atender não vai dar dinheiro, atendimento você vai passar fome. Porque teve várias pessoas que falaram que não ia dar certo, que não era difícil, que eu tinha que conseguir um emprego CLT, que tinha que passar no concurso. Hoje ainda tem gente que às vezes pergunta por que às vezes eu não faço um concurso. Mas quando a gente vê que é possível, é muito diferente, né? E eu acho que essa jornada não é simples, mas eu acho que você me ajudou muito, Carol. Eu só tenho que te agradecer por tudo. Que isso, eu que agradeço de você ter, sabe, aceitado assim, o desafio. Eu falo que, quanto professora, mentora, meu papel é mostrar o caminho. É muito igual no coaching. Eu falo, vem cá, eu vou caminhar com você, mas você tem que querer caminhar. Então eu fico muito feliz de você ter aceitado, topado o desafio e tá aí fazendo aquele meu sonho antigo, né? Para quem talvez já me viu em algum outro vídeo, falando de quando eu comecei, eu pensava em ter vários nutricionistas trabalhando em várias cidades diferentes para mim. Eu ia ter uma grande empresa de nutrição e vários nutricionistas aplicando a metodologia e a gente ia chegar em muitas crianças. E não foi bem esse caminho, no fim das contas eu percebi que ter a grande empresa não era o que eu queria. Mas eu tenho vários nutricionistas que estão por aí, que eu falo que são as flores do meu jardim, sabe? Sim. E que estão colocando o seu jeitinho nas suas cidades. Então eu agradeço também do lado de cá. Estou muito feliz de estar aqui, de estar podendo. Já fiz live com a Débora, talvez eu já tenha visto alguma. A gente já fez ali no ao vivo, uma de um lado, outra do outro, mas Mas era antes de tirar o retorno, muita coisa vai mudando. Às vezes a gente vai evoluindo, né, Carol? E eu acho que realmente, Carol, você ajuda muito a gente mudar realmente, não só a vida profissional, mas como a vida pessoal. Porque eu te contei que se fosse antes, às vezes eu não ia estar no trabalho que eu tô. Eu ia estar, às vezes, num trabalho que eu não ia estar gostando. Às vezes eu ia poder não estar feliz com o que eu estava fazendo. E que isso tem impacto em tudo na nossa vida, né? Então imagina quantas nutricionistas estão conseguindo fazer com que elas trabalhem com o que ela realmente gosta. Isso impacta além da vida financeira. Então eu acho que... só tenho que agradecer mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Estou feliz demais, gente. E que você floresça cada dia mais e mais e mais. Desejo, assim, muitas sementinhas você plantando por aí e que esse resultado da colheita só aumente, de verdade. É isso. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, coloca no comentário o principal insight que você tirou aqui com a história da Débora, o que você aprendeu e o que você vai aplicar por aí, tá bom?